Girassol Jornal, edição de sábado, Angola. Boa noite, bem-vindo ao melhor da informação. Neste meio-dia, boa noite. Boa noite, Edson Garcia, e assim que nos acompanha igualmente. Boa noite, vamos conhecer os destaques que marcam esta edição. Crimes sexuais cometidos contra crianças, cidadãos condenados foram hoje apresentados pelo Ministério do Interior aqui em Luanda. Vacinação contra a poliomielite, segundo dia de campanha, novos dados sobre as províncias de Luanda, Mochico e Namibe. Jornada de trabalho, o Presidente da República inaugurou hoje no Namibe a nova sede do Parque Nacional do Iona, no quadro de investimentos para a dinamização do setor turístico nacional. Reportagem da semana, detalhes sobre a asma, doença crónica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Resumo dos principais assuntos que marcaram a semana em atualidade. Destaques internacionais e novidades que marcam o apaixonante mundo do desporto. Bem-vindo ao melhor da informação. O Girassol Jornal começa agora. Olhos sobre as voltas que o mundo dá. Make this promise. A velocidade do tempo. Superações históricas. No country more important than Angola. E em África nenhum país é mais importante que Angola. Conquistas e reviravoltas. A vida na sua dimensão mais verdadeira. Nós gastamos 5 latas de leite que bate 23 mil e tal. Quando chove, danifica muito a viatura. E esses trabalhos são trabalho que dura 2 dias, 3 dias. Girassol Jornal. Informação. Novamente, Angola, boa noite. Hoje começamos com os resultados da campanha contra os crimes sexuais que têm como vítima menores de idade. O Ministério do Interior apresentou hoje aqui em Luanda cidadãos condenados por este tipo de práticas. O ato aconteceu na cadeia de Viana. O fenômeno de abuso sexual contra menores tende a aumentar nos últimos tempos. Mais de 185 casos foram cometidos no último trimestre deste ano. Alguns cidadãos que cometeram delitos contra crianças perdem um bem precioso por alguns minutos de prazer. Um condenado a 3 anos. Abuso sexual de menores. Alguém conhecida, 13 anos. Conhecia, a primeira vizinha. Houve um momento só que no dia X aconteceu, mas não está planeado. Dormimos com uma mulher em 3. A miúda, o meu amigo saiu com ela da casa do meu amigo, chegou com ele até a minha casa. Ele esteve lá no meu quarto, fez o que ele queria fazer com a namorada dele. Como ele saiu, deixou novamente a namorada dele lá no meu quarto. A liberdade implica responsabilidade com a própria vida de outros e, consequentemente, com a vida das futuras gerações, pois quem a perde tende a valorizar. Comarca não é casa, comarca é um mau lugar. Estando aqui dentro, a cara também está me reabilitar. Aqui as coisas não são tão fáceis como assim as pessoas imaginam, sabendo que estamos na cadeia, porque a liberdade é o melhor lugar para nós. Eu aconselho a juventude para que tenham noção das coisas que eles fazem. Segundo o diretor do Serviço Penitenciário Masculino da comarca de Viana, mais de 200 cidadãos respondem por crimes sexuais a menores. O nosso sistema prisional é progressivo. Significa que o recluso entra e vai gradativamente evoluindo até atingir o estágio que lhe possibilite a sua liberdade. O processo de reabilitação obedece a programas de escolarização, de integração ao trabalho socialmente útil, de aprendizado de artes e ofícios, de ações culturais, não é? Ferramentas que facilitam de alguma forma a que o recluso vá paulatinamente abandonando o homem antigo que o trouxe à cadeia e sair um cidadão novo e pronto para os desafios sociais. Nesta diversidade de crimes contra pessoas, os de agressão sexual, estamos aí na ordem 200 reclusos acima. A
Esta jurista afirma que a pena contra crimes sexuais a menores ainda é reduzida. Na verdade, nós temos estado a presenciar um número elevado de crimes sexuais aqui no nosso país e, infelizmente, a incidência tem sido a menores. O Código Penal angolano, que está agora em vigor, no seu capítulo 4º, na secção 3, que fala sobre a questão dos abusos sexuais, ele traz uma pena de 5 a 15 anos, que para nós, enquanto estudantes desta área, achamos que as penas são ínfimas. Nós estamos perante indivíduos que têm uma parafilia, que é um desvio, eles sentem-se atraídos por menores. Outras vezes, indivíduos que acabam por cometer este tipo de crime porque sentem-se assediados. Eles dizem que essa criança está a me assediar, esta criança está a chamar a minha atenção. Outros até por vingança. E olha que na nossa sociedade, infelizmente, 90% dos casos acontecem no seu familiar. Evitar que os adultos coloquem a criança no colo, obrigar que as crianças deem beijinhos aos adultos, evitar roupas curtas, porque infelizmente hoje a culpa 90% recai às vítimas. Toda criança que é abusada sexualmente é uma vítima rotulada, ela vai viver com aquela dificuldade, aquele semblante de tristeza para sempre. Dados da delegação do Ministério do Interior em Luanda indicam que durante o primeiro trimestre do ano de 2024 ocorreram um total de 185 crimes sexuais. Destes números, 135 são casos de abuso e 50 são casos de agressão sexual. Está em marcha a campanha de vacinação contra a poliomielite. Este é o segundo dia. Aqui em Luanda, o número de crianças imunizadas já passa de 500 mil. As autoridades esperam até o fim da campanha alcançar a meta de 1.500.000 crianças. Nos hospitais, interior dos bairros, mercados e praças paralelas, estavam os vacinadores com a caixa térmica, lápis, marcador e um bloco de notas. Tivemos um caso de uma mãe maliana e ela não queria que a bebê apanhasse. Ligaram para o marido, para o doutor, e aí o doutor autorizou para o bebê fazer a vacina, mas não foi fácil. Na Vila Alice, não, acho que é mesmo falta de informação dela. Ela disse que o bebê já havia apanhado a vacina, que é aquela do cartão de rotina dos bebês. No encontro com cada criança, a confirmação da tinta no dedo mindinho, o principal indicador de que recebeu as gotas milagrosas. Júlia Ngueve, vendedora, enalteceu a iniciativa. Já está nos facilitando, nós que passamos todo dia aqui na praça, e por vezes para ir até no posto é um pouco difícil, já nos ajuda aqui na rua. Alberto Pedro não quis deixar passar a oportunidade de ver o seu filho protegido da paralisia. A polio causa deficiência física a uma criança. O meu filho está doente, eu permiti que vacinasse, porque acredito que isso não tem nada a ver com a doença. É mais-valia. Como pai, sinto feliz. O número de crianças vacinadas no primeiro dia é satisfatório, avançou a coordenadora do programa de vacinação de Luanda. Felizmina Neto disse que a estatística aponta para metade da meta de 1.500.000 crianças. Como ainda faltam inserções, provavelmente ontem tenhamos ultrapassado os 60%. Continuamos a trabalhar, 50%, aproximadamente 500.000 crianças já tomaram as gotas milagrosas da polio. Somando com hoje, acho que ultrapassaremos aquilo que está preconizado. Os mais vulneráveis, os mais fraquinhos, que estão susceptíveis a apanhar a poliomielite, são os menores de 5 anos. Por esta razão é que existem faixas etárias ou grupos etários de prioridade. Para esta campanha, a prioridade são os menores de 5 anos. A campanha contra a poliomielite visa imunizar 5 milhões de crianças em todo o país. Vamos vacinar mais 5 milhões de crianças nos 5 anos em todo o país e temos cerca de 12.415 equipas espalhadas que vão andar de porta em porta, de casa em casa. Ninguém vai ficar para trás. 10 milhões de dólares é o valor disponibilizado pela Organização Mundial da Saúde para as 2 fases da campanha de vacinação contra a poliomielite. Na província do Mochico, a campanha decorre igualmente a bom ritmo. Naquela região do país, o programa prevê a vacinação de mais de 160.000 crianças.
A campanha de vacinação contra a poliomielite, aberta nesta sexta-feira no Mochico, prevê vacinar mais de 163 mil crianças, dos 0 a 5 anos de idade, a nível da província, durante 3 dias. A nossa província tem previsões de vacinar em torno de 163 mil, ou seja, mais de 163 mil crianças, igual ou superior ao mesmo número de vacinas, ou seja, de doses. Os munícipes aderiram ao chamado às primeiras horas para a vacinação de seus filhos e, de uma forma exemplar, Dona Elisa Molengue e Esther Noé falam da importância que ela traz na vida dos petizes e apelam aos pais a pautarem pelo mesmo. E não devem hesitar, porque a vacinação só tem vantagem para os nossos filhos, porque faz bem para eles. E nós ouvimos que a polio, principalmente, faz bem à vida das nossas crianças. Então devemos trazer as nossas crianças para a vacinação sem nenhum receio. Devemos trazer as crianças para apanharem a vacina, porque é muito importante. Por cá, todas as condições estão criadas para o êxito da campanha, com asseguramento dos brigadistas. Todas as equipas estão bem preparadas para atingirmos todas as localidades e vacinarmos todas as crianças. Nós queremos que todas as mães abram as suas portas e recebam nossos vacinadores para facilitar o nosso trabalho e assim evitarmos com que as nossas crianças adoeçam contra a paralisia. E o vice-governador para a área de serviços técnicos e infraestrutura do Mochico, Wilson Augusto, defende o engajamento de todos para a garantia de saúde a todas as crianças e apelou aos pais a interagirem com os vacinadores para salvaguardar a saúde. Cada enfermeiro, cada estagiário, cada mamã que estiver aqui responsável, o seu engajamento será essencial para podermos continuar a garantir a saúde das nossas crianças, que são o futuro desta grande e bela nação Angola. O nosso apelo é que abram as portas das vossas casas, ou seja, vamos abrir as portas das nossas casas, vamos nos deslocar aos postos e centros de saúde que estão identificados para o efeito. Queremos continuar a salvaguardar o bem-vida, daí esta preocupação constante, quer do Ministério da Saúde, com os seus parceiros, os quais nós agradecemos, e do governo da Angola no geral. A campanha representa o esforço contínuo do Executivo na luta contra a polio no país. E continuamos ainda no domínio da saúde e com foco na campanha de vacinação contra a poliomielite. Na província do Namibe, as brigadas desdobram-se para alcançar as metas traçadas. As autoridades sanitárias do Namibe pretendem vacinar contra a poliomielite até ao próximo domingo mais de 100 mil crianças. O diretor provincial da Saúde, Coríntios Miguel, garante que estão criadas as condições logísticas para o êxito da campanha que arrancou esta sexta-feira em todos os municípios no lançamento feito pelo governador Archer Mangueira. Para essa primeira ronda, temos como população-alvo 114.959 crianças menores de 5 anos que serão vacinadas em toda a extensão da província do Namibe. Tanto a logística vacinal como outros insumos, bem como os recursos humanos, entendemos nós que as condições estão criadas. Para os pais e encarregados de educação, é importante que todas as crianças sejam imunizadas. Trouxe a criança para vacinar e eu acredito que isso representa não só para a minha criança, mas para todas as crianças do país e do mundo, proteção e um crescimento saudável. A vacina é muito importante para proteger as nossas crianças dessa doença. Trouxe a criança porque, na verdade, temos que prevenir, temos que preservar a saúde das nossas crianças. Para os pais encarregados de educação, é de extrema importância levarem os filhos à vacinação. Recursos humanos e direito do trabalho. Desafios de gestão. Em destaque no Girassol Jornal. O Presidente da República está em jornada de trabalho na província do Namibe, onde constata a dinâmica socioeconómica. O chefe de Estado inaugurou hoje, naquela região do país, a sede do Parque Nacional do Iona, localizado no município do Tomboa, um investimento que acontece na senda do plano de dinamização do setor turístico. PEDIVA
é o local escolhido para albergar a nova sede do Parque Nacional do Iona, inaugurada este sábado pelo Presidente da República, João Lourenço, na província do Namibe, a terra da felicidade, como é conhecida. Destaca-se pela sua diversidade na paisagem e da sua fauna e flora. Para o governador da província, esta nova etapa representa a âncora para o desenvolvimento do turismo no Namibe. Estabelece-se aqui um importante foco de desenvolvimento capaz de tirar partido deste lugar único, onde o mar e o deserto se encontram e de todo o potencial da Foz do Cunene. Criam-se assim as condições para o surgimento de novos produtos turísticos de qualidade que marquem a diferença. Para que assim possa acontecer com garantia de sustentabilidade, é necessário estabelecer um quadro legal para as atividades a serem exploradas. É necessário continuar a fazer o repovoamento de animais para permitir depois o estabelecimento de cotadas de caça, permitir também birdwatching e continuarmos a incentivar o rally no deserto, atraindo investimentos em resorts e serviços similares, sem abandonar a atenção social e de inclusão das comunidades locais. As novas instalações, aquisição de meios e formação do pessoal no Parque do Iona são fruto de uma parceria entre o governo de Angola e a African Parks, que é uma organização internacional especializada na redinamização das áreas de conservação. Feliz é a terra da felicidade. Aqui encontra-se a maior duna de areia do mundo e uma das plantas mais raras, a Welwitschia mirabilis, ambas localizadas no deserto mais antigo do mundo, o deserto do Namibe. Aqui também é possível encontrar a Gruta do Leão e as Montanhas Rosas. Com a nossa capacidade de fiscalização aumentada e reforçada, começamos a observar uma tendência frequente no nosso país de muitas espécies migratórias, com realce para o falcão de pé vermelho, que é uma espécie de ave proveniente da Europa e da Ásia e que migra aos milhões para o município do Mungo, na província do Ambo. O Parque Nacional do Iona alberga mais de 500 espécies de vertebrados, entre elas zebras, elefantes e girafas, hoje libertadas pelo chefe de Estado angolano para o repovoamento do parque. Mas a proliferação de animais domésticos ameaça a continuidade de algumas espécies. Uma ameaça que normalmente não se pensa, mas é grave no nosso contexto, é o cruzamento de gado doméstico resultando em descendentes estéreis. Isto ameaça as nossas populações. A proliferação de animais domésticos silvestrados, neste caso e em particular no Iona, de burros, resulta na reprodução entre os burros e as zebras. E como podemos ver na imagem, esta hibridação pode levar à perda de pureza das espécies, comprometendo a sua adaptação ao ambiente natural e a capacidade de sobrevivência a longo prazo. Atualmente, o parque consta com uma lista atualizada de fauna de mais de 500 espécies de vertebrados, representando um aumento de 67% em relação às 300 que eram conhecidas em 2019. Temos 47 indivíduos de diferentes espécies, como girafas, zebras, oryx, gazelas e abutres, marcados com colares de GPS, que os seus movimentos são registados diariamente e geraram já mais de 45 mil registros de presença e que nos permitem direcionar as unidades de proteção. Esta será a nova sede do Parque Nacional do Iona, fruto da parceria entre o governo angolano e African Parks. E o novo investimento feito na Reserva Natural do Iona permitiu a criação de novos postos de trabalho, diretos e indiretos. São postos que beneficiaram maioritariamente jovens residentes nas proximidades do parque. 169 trabalhadores garantem o funcionamento do Parque Nacional do Iona, localizado no município do Tomboa, na província do Namibe. São maioritariamente jovens provenientes das localidades vizinhas à reserva e que contam assim com seu primeiro emprego para sustento das famílias. Se sente bem,
porque há muito tempo não tinha como viver, não conseguia viver bem. E depois, agora, ele já dá para ajudar outra pessoa que não tem, porque já tem emprego. Isso é uma mais-valia para o país, empregar mais os jovens, que estamos a precisar. Tem muitos jovens desempregados, então isso é sempre bem-vindo. Eu me sinto muito feliz. Uma coisa que apenas nós não contávamos que vai acontecer aqui no parque, antes, os anos passados. Desse momento estamos a ver mais a melhoria no parque, o que não havia no parque, agora já temos desse momento. Então estamos a achar bom. E tem beneficiado a minha vida porque é ali onde eu consegui o meu primeiro emprego e estou a gostar muito com ele, consigo sustentar a minha família. O Soba Grande do Tomboa e coordenador das autoridades tradicionais do Namib considera importante o papel do parque ao empregar muitos jovens da região. O Parque Nacional do Iona já empregou alguns jovens nativos daqui e isso é muito importante para nós. Com a inauguração dessa sede da administração aqui, haja mais emprego para os jovens e não só também para apoiar, haja mais apoio para as comunidades que vivem, tanto faz aqui no Pidiva como nos arredores do Parque Nacional do Iona. E a jornada do Presidente da República prossegue amanhã. A agenda reserva uma reunião de acertos com as autoridades governamentais locais. E para mais detalhes, junta-se a nós, a partir da província do Namibe, o jornalista Custódio Jacinto, que tem informações adicionais. Custódio, boa noite. Janete, boa noite. Saudações bem, Adilson Garcia, e para quem nos acompanha a esta hora. O Presidente da República desenvolve amanhã uma assistência no período da manhã e no período da tarde. Já lá vamos dar nota que hoje esteve no Parque Nacional, onde fez a libertação de 14 girafas com a previsão para o desenvolvimento desta espécie naquele parque considerado um dos mais antigos do nosso país. Deu a inauguração da nova sede do Parque Nacional do Ioma. Em síntese, tratam-se de infraestruturas administrativas que daqui para frente deverão cuidar da gestão deste Parque Nacional do Iona. Em relação ao dia da manhã, o Presidente da República, no período da manhã, deve reunir-se com os membros do Governo Provincial do Namibe, onde ouvirá na voz do Governador Archer as principais preocupações desta província, desde o setor da educação, o setor da saúde, o setor e não só. Em relação ao período da tarde, o chefe de Estado vai deslocar-se ao Porto do Norte, onde decorrem obras de expansão do terminal mineraleiro da Sacomar, bem como obras de expansão do terminal de contentores do Porto do Namibe, que devem ficar concluídas em final de 2025. O financiamento destas obras é de uma instituição japonesa de 600 milhões de dólares. Depois de concluídas, o porto minereiro da Sacomar deverá, por exemplo, exportar minério de ferro de Cassinga para a província da Huila. Em relação ao terminal de contentores, que é considerado como estratégico para esta região sul, aí serão desenvolvidos projetos ligados aos setores da agricultura, agroindústria, mineral, madeira e turismo. Janete e Adilson Garcia, é o essencial que podemos avançar a partir da Avenida Mundo na capital da província do Namibe, em torno da visita do Presidente da República esta partir de 3 dias. Amanhã, com certeza, voltaremos à antena para mais informações em torno da reunião entre o Governo e o Governo Central e a visita que o chefe de Estado deverá efetuar ao Porto do Namibe. A partir das terras da... Boa noite para vocês. Boa noite e obrigado por essa partilha de informações. A toda a equipa, estejam todos bem aí no Namibe. E ainda no Namibe, a frota de transportes públicos foi reforçada com mais 10 autocarros.
Os meios vão facilitar a mobilidade de pessoas e bens na região e foram entregues pelo governador da província. A frota de transporte de passageiros do Namibe foi reforçada com mais 10 autocarros. Os meios foram entregues pelo governador provincial Archer Mangueira a 2 operadores locais que agradecem. Considero isto mais uma valia porque, de facto, isto só veio mais uma vez apetrechar a nossa frota no sentido de cumprirmos com a movimentação das nossas populações e bens e o asseguramento, em particular, da economia no ramo dos transportes. Representa para uma grande satisfação é que o governo não está distraído com os seus parceiros. É sabido que somos parceiros direto do Estado. E fazendo isso, o Estado, olha, a política do Estado é que o povo acaba com gemido por falta de transporte. A província passa agora a contar com 52 autocarros para satisfação da população. Estou muito congratulado praticamente porque eu trabalho no município de Tomboa e às vezes nós que nos ajuda mais aqui são IACs e às vezes as passagens e onde nós trabalhamos todos os dias nesse trajeto é um pouco dispendioso. Agora, com esse reforço, acho que vai nos ajudar de tal forma e quem sai a ganhar é os municípios em geral. Uma vez que tendo mais autocarros, muita gente vai deixar de andar de motorizadas, o que é muito arriscado. E também há poucos autocarros na cidade, então vindo mais autocarros vai ajudar bastante. Vai ajudar na locomoção dos estudantes nas escolas. Temos aqui as escolas um pouco mais distante daquilo que é o município sede. Já esse transporte terá benefício naquilo que é a locomoção da juventude e não só. A diretora dos transportes disse que ainda este ano, Namibe vai receber mais meios de transporte. Para este ano ainda estamos com a perspectiva de recebermos mais outros meios para reforçar. Não garanto a data para quando, mas já temos alguns em carteira. Isto para poder assegurar os municípios também, isto para tanto os cascos urbanos dos municípios e os municípios também para poder assegurar o casco urbano dos municípios, que estamos com um total de 5 municípios, na qual a densidade populacional cada dia mais aumenta e há necessidade deste reforço. Isto é mais um número aproximado. Olhamos agora para o que marcou a segunda edição da Conferência Nacional de Gestão de Recursos Humanos e Direito do Trabalho. O evento teve lugar aqui em Luanda. Na conferência debateram-se essencialmente os desafios da gestão dos recursos humanos à luz da nova configuração da Lei Geral do Trabalho. O novo paradigma dos contratos de trabalho e o impacto do novo regime jurídico das férias, faltas e licenças esteve hoje em destaque durante a segunda edição da Conferência Nacional de Gestão de Recursos Humanos e Direito do Trabalho. Organizado pela Selfgest, os conferencistas consideraram esta uma janela de oportunidades para se aprimorar a gestão dos recursos à luz da nova configuração da Lei Geral do Trabalho. A necessidade dessa capacitação, uma vez que, como gestora, eu precisava mesmo. E porque há novas mudanças, por exemplo, na Lei 12, agora teletrabalho, em questão de faltas, algumas alterações, por exemplo, de faltas justificadas. No passado, os primos, sobrinhos não tinham direitos à justificação, mas agora na nova lei, que é a Lei 12, o legislador colocou esta necessidade. Então, está a ser muito bom. Nós entendemos que é uma oportunidade para os profissionais da área, tanto do direito do trabalho como da área de recursos humanos, poderem melhorar os seus conhecimentos e garantir a melhor gestão dos seus recursos humanos. De facto, a razão pela qual nós vemos agora uma nova configuração do ponto de vista da legislação laboral, foi aprovada uma nova lei que veio justamente demonstrar que há uma grande evolução neste quesito. Hoje por hoje, por exemplo, eu encontrei uma das mudanças, né, como os trabalhadores que recentemente entraram nas empresas e estão há 6 meses podem pedir
férias, ou seja, a metade das férias. Eu não sabia. Nós precisamos a todo momento aperfeiçoar, melhorar, e porque esse é o fim último de todas as empresas ou todas as organizações. Se elas não se atualizam no tempo e no espaço, elas ficam atrás e não conseguem acompanhar a dinâmica do mundo. A mentora do projeto, Maria Zang, sinalizou a importância dos temas em reflexão na conferência. Nós estamos aqui a discutir sobre o novo paradigma dos contratos de trabalho, uma vez que passa a ter a regra, os contratos passam a ser celebrados por tempo indeterminado. Estamos aqui também a discutir sobre questões ligadas aos recursos humanos, encontrarmos aqui estratégias de recrutamento e seleção de pessoas, partindo da ideia de que recrutar e selecionar é colocar a pessoa certa no lugar certo. A conferência, que juntou profissionais do direito do trabalho, juízes e diretores de empresas públicas e privadas em Luanda, contou com a presença do secretário de Estado do Trabalho, a quem coube proceder à abertura do evento. Na ocasião, Pedro José Felipe destacou a evolução que Angola vem experimentando nas ciências de recursos humanos e direito do trabalho. O país está a atravessar uma fase em que, cada vez mais, temos mais consciência da importância que o direito ao trabalho representa, mais consciência da importância que os profissionais de gestão de capital humano representam a nível nacional. Hoje, cada vez mais vão sendo colocadas nessas áreas pessoas conhecedoras da matéria, e isto é também um sinal muito claro da nova era que o direito ao trabalho em Angola está a viver. Bem servir, o próximo bloco reserva exemplos de dedicação e gosto pelo trabalho. Histórias interessantes que você não pode perder no próximo bloco, a mão e o quadro Mão de Obra. Exatamente, ainda hoje, novidades sobre a atualidade internacional. Depois do intervalo, que é curto, não saia daí, até já. Novamente Angola, boa noite. 7 pessoas executadas este sábado por enforcamento no Irão. Esta matéria merece destaque na atualidade internacional, que é a seguir contada pela Emília Pascoal. Emília, boa noite. Boa noite, Janete. Boa noite, Adilson. Boa noite. Boa noite, Emília. Boa noite a todos. Uma organização não-governamental de direitos humanos declarou que 7 pessoas, incluindo 2 mulheres, foram hoje enforcadas no Irão, numa altura em que a República Islâmica aumenta as condenações à pena de morte. O ativista de direitos humanos, Mohamed Amir, afirmou que o silêncio da comunidade internacional é inaceitável e que os executados pertencem a grupos pobres e marginalizados da sociedade iraniana e não tiveram julgamento justo. A República Islâmica do Irão é o país do mundo com mais mulheres executadas. Em 2023 foram executadas 22 mulheres. Outras notas internacionais, acompanhe. O Papa Francisco abraçou hoje, durante um ato na cidade italiana de Verona, um israelita e um palestiniano que perderam familiares no conflito em curso no Médio Oriente, que classificou como uma derrota histórica. Creio que não há palavras perante o sofrimento desses 2 irmãos, que representa o sofrimento de 2 povos. Eles tiveram a coragem de se abraçarem, destacou o Papa Francisco, realçando que aquele abraço é um projeto de futuro. O principal responsável da Igreja Católica juntou hoje cerca de 12.500 pessoas numa iniciativa pela paz realizada no Anfiteatro Romano de Verona, no norte de Itália. O Papa Francisco abordou, entre outros assuntos, a situação na faixa de Gaza e o conflito entre Israel e a Palestina, reacendido após o ataque dos islamitas do Hamas em solo do Estado hebraico a 7 de outubro. Fortes chuvas e tempestades causaram estragos no norte de Itália, em França e na Alemanha, enquanto o sul de Itália sofre uma vaga de calor fora de época. O norte de Itália foi atingido por fortes tempestades e chuvas torrenciais, deixando submersas várias regiões, incluindo Padua e Vicenza. Os serviços de emergência foram mobilizados, utilizando botes para resgatar os residentes das casas inundadas, enquanto os carros flutuavam nas ruas inundadas. O governador da região de Veneto descreveu o dilúvio como uma bomba de água, refletindo a natureza súbita e devastadora da chuva.
A ministra da Saúde eslovaca, Zuzana Dolinkova, informou que a segunda operação de Roberto Fico foi bem sucedida. O atacante acusado de tentativa de homicídio foi presente ao juiz neste sábado para conhecer as medidas de coação que deverá enfrentar até a data do julgamento. O suspeito, identificado como Jurak Cintula, tem 71 anos e é um ex-segurança de um shopping center. Na sexta-feira, o Ministério Público propôs a prisão preventiva de Cintula, justificando para a possibilidade de uma possível fuga, bem como a continuação da atividade criminosa por parte do suspeito. As notícias passam também hoje pelas inundações repentinas no Afeganistão, que resultaram em mais de 50 mortos. As autoridades locais do Afeganistão informaram que mais de 50 pessoas morreram após inundações repentinas no oeste do país. O porta-voz da Polícia Provincial, Abdul Badr, disse que cerca de 50 moradores da província de Gol morreram nas enchentes de sexta-feira e muitos continuam desaparecidos. Abdul Badr afirmou que o número de mortos pode aumentar porque as operações de busca e resgate estão em curso. O porta-voz disse ainda que as principais estradas e a entrada e saída da província estão completamente bloqueadas. As inundações de sexta-feira também destruíram cerca de 2.000 casas e danificaram milhares de moradias. De acordo com especialistas, o Afeganistão é um dos países mais expostos às mudanças climáticas e tem sofrido fortes tempestades há semanas, após um incomum inverno seco e vários anos de seca. A Organização Mundial da Saúde alertou que outras províncias do norte do Afeganistão sofreram inundações repentinas no final da semana passada e são esperadas novas tempestades. O Programa Mundial de Alimentos e autoridades do regime talibã informaram que centenas de pessoas morreram na semana passada quando as inundações devastaram o norte do Afeganistão. Está contada a atualidade internacional. Janete Adilson, continuação de um bom jornal. Boa noite, obrigada e até a próxima. Emília, boa noite e volte sempre. Obrigado. Cacimbo, alimentação e saúde. Recomendações em destaque. Terminou hoje aqui em Luanda a terceira edição da Cimeira de Inovação e Empreendedorismo. O evento é promovido anualmente pelo Instituto Nacional de Apoio às Pequenas e Médias Empresas. A grande novidade da edição 2024 foi um robô interativo. Especializada na criação de robô para a resolução dos mais variados problemas sociais, a Arotec esteve entre as mais de 130 startups presentes no evento. Na terceira edição da Cimeira de Inovação e Empreendedorismo denominada Angola Startup Summit by Unitel 2024, levou um robô interativo. Temos aqui o Humanoide, um robô de interação social que tem como principal objetivo apresentar produtos e soluções que a Arotec tem para o mercado. Esse robô foi desenvolvido pela Arotec. Por volta de um ano por jovens que abrange 3 áreas, que é UI, UX Design, Programação e a Mecânica. Quem visitou a exposição enaltece a realização do certame e considera que eventos desta natureza estimulam a criatividade da juventude. Superou as expectativas, deu para perceber que dentro do nosso ambiente angolano tem muitas empresas promissoras e de agradecer à Unitel pela iniciativa, porque isso estimula nós como universitários a querer apostar também nas nossas ideias. Promovida anualmente pelo Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas, INAPEM, em parceria com a Unitel, a Cimeira possibilita a abertura de oportunidades para a aceleração e incubação de novos negócios no mercado. Em 3 dias, mais de 10.000 visitantes passaram pelo pavilhão de exposição do Angola Startup Summit 2024. Nós temos aqui vários projetos que estão aliados ao PDN, ou seja, às necessidades do país, que tem a ver com agronegócio, turismo, e portanto são startups que no fundo vão ajudar a impactar aqui e a diversificar a nossa economia. Não foi possível para algumas pessoas estarem cá presentes, mas podemos dizer que do número de visitantes tivemos 12.000 pessoas, ou mais de 12.000 pessoas visitaram até a data presente. Nós tivemos expositores perto de 135 startups, tivemos também mais de 55 oradores, cerca de 20 masterclass, portanto foi um balanço bastante positivo. Dar igualmente nota que nós tivemos a presença de 6 países, a começar por Angola, Brasil, Portugal, Moçambique, a China,
e foi um evento bastante positivo. Posso dizer desde já que não deixamos a desejar ou a dever a nenhum país que tenha feito algo nesta dimensão, portanto é fantástico. O Angola Startup permite também agregar facilidades e instrumentos de financiamento para os participantes, dispondo soluções alternativas a projetos emergentes, ajustáveis aos estágios das iniciativas empreendedoras. Era encontrar aqui ideias disruptivas e alternativas para também ajudarem a alavancar a nossa economia, e penso que foram aqui apresentadas muitas ideias que podem vir a ser exploradas à luz daquilo que podemos identificar. Nós tivemos cerca de mais de 180 rondas de investimento, ou seja, muitos investidores falaram com muitas startups aqui e penso que o resultado será positivo. Na Startup Summit, os empreendedores emergentes têm à sua disposição todos os stakeholders do ecossistema, nomeadamente incubadoras, aceleradoras, investidores, centros de estudos e instituições financeiras bancárias e não bancárias. Mais de 130 startups participaram da terceira edição da Cimeira de Inovação e Empreendedorismo denominada Angola Startup Summit by Unitel 2024, que decorreu entre os dias 16, 17 e 18 deste mês, aqui em Luanda. Vamos agora acompanhar o quadro Mão de Obra. Seguimos com exemplos de dedicação e gosto pelo trabalho, histórias interessantes que fazem a diferença face à escassez de mão de obra qualificada no mercado. Profissionais dedicados e comprometidos fazem toda a falta para as empresas. Família mesmo já. É assim que Giovanni considera os clientes que procuram os serviços do local onde sai o sustento da sua família. Há aproximadamente 6 anos no mundo da restauração, o começo não foi tão fácil para o jovem empregado de mesa. Antes olhavam mais assim com a discriminação, mas agora já encaram bem, já recebem bem. No princípio não gostava de ver, era tímido, mas agora já é muito bom. Me sinto bem também. Se eu ficar um dia sem vir trabalhar, depois fico assim meio triste. Eu gosto da minha profissão, gosto do meu trabalho. Se as pessoas também gostarem, uau, vale a pena. Conquistado pela atividade do bem servir, nos dias que correm, Giovanni prima pelo respeito. Entretanto, lidar com a ausência desse princípio e a saudade da família é o mais difícil. Encontrar também aquelas pessoas que não valorizam, que não respeitam as pessoas que trabalham nessa área. Eu acho que isso é mais difícil, porque nós saímos de casa para vir aqui para trabalhar. E chegamos aqui, encontramos esse tipo de pessoa, acho que é mais difícil. Eu chego aqui tarde e saio à noite. Eles encontram, já estão a dormir. Francisco encontrou no exercício do bem servir a sua vocação. Há 1 ano trocou a limpeza pelo que hoje considera um amor. Gosto tanto do meu trabalho e gosto tanto dos meus clientes que vêm para cá e sem nenhum problema. Aprendi com prazer e gosto e pretendo ir mais além. Na visão da chefe de sala, Teresa Mboa, o cliente nem sempre tem razão e explica porquê. Respeito, saber ouvir o cliente. Isso é que é bom e muito importante, saber ouvir o cliente. Esta política que o cliente tem sempre razão não é nossa, não é certo, não é correto. Satisfação do cliente, entender o cliente, agradar o cliente é que é mais difícil. O empregado de mesa é o profissional responsável pelo atendimento e promoção de diferentes experiências aos clientes no setor da restauração. O quadro Mão de Obra é assim ao longo do mês de maio. Está no ar a época de cacimbo e com ela toda a necessidade de prevenção com males da estação. Estamos a falar dos problemas de frio, que o frio pode causar à saúde. Os cuidados com a alimentação são os mais recomendados. Entre os alimentos indicados encontramos o chás e o café, cuja procura no mercado sobe de nível nesse período. A venda de chá ou café tem se tornado sustento para muitas famílias. O chá de capungu-pungu tem ganhado cada vez mais espaço na dieta dos angolanos.
Além dele, existem outros chás que têm sido bastante consumidos pela população, principalmente em época de frio. Algumas vendedeiras afirmam que o preço dos produtos que vendem varia de época para época. Temos chá de eucalipto, chá de cedro, chá de coloto, capungo-pungo, chá vique, chá de camomila, que é o relaxo para quem sofre de tensão alta, como baixa. O chá vique e o chá de cedro, coloto é para tosse. Para aquele que tem a tosse terrível, que já foi ao hospital buscar medicamento, mas não está a passar, mas tomando esse chá, ele melhora aos poucos. Já estou há 7 anos sobre esse negócio, mas no passado comprávamos barato. Só que quando começou a melhorar, as pessoas fizeram subir o preço. Os ganhos do passado já não é o ganho do presente. Eu chá compro, quando tenho dinheiro suficiente, compro o saco. Saco, às vezes compro 18 mil, às vezes compro a 6 mil. Quando não tenho, compro no monte, compro saco de capungo-pungo, às vezes compramos 4 mil, às vezes compramos 3 mil. Esse tempo de cacimbo, às vezes compramos 5 mil, às vezes compramos 6 mil. Aumenta o preço. O lucro sai, mas às vezes você ganha 1.000, às vezes 2 mil. Na época de cacimbo, você também procuram. Tempo de que eles têm a concorrência, às vezes não aparece. Às vezes aparece, às vezes não aparece. Alguns munícipes garantem que gostam de consumir bebidas quentes durante o cacimbo, mas que nem sempre encontram o chá da sua preferência. Procuro beber coisas quentes, principalmente devido ao aumento de doenças respiratórias. Graças a Deus não vejo lá nenhuma diferença, mas já se nota uma pequena escassez. Reduziu um pouco. São mais esses chás que de capungo-pungo, esses outros chás de folha, mas o que eu consumo é difícil de encontrar. Por outro lado, as vendedeiras lamentam a redução da procura e garantem que o aumento do preço de alguns produtos da cesta básica, como o açúcar, influencia nesta redução. O meu chá antes tinha rendimento. Agora do que o açúcar subiu, agora também rendimento. Até mesmo para quem produz o chá em casa, o rendimento está abaixo do esperado. O chá não ando comprar, está mesmo no meu quintal. E aí eu estou sozinha, marido é falecido. Assim estou a batalhar mesmo com isso, para conseguir mesmo o jantar para as crianças. Para o nutricionista, o consumo do chá ou café na época do cacimbo ajuda a imunizar o nosso corpo contra certas doenças. O chá verde, capungo-pungo, outros chás, eles têm esses compostos bioativos que são vasodilatadores que ajudam, que fazem com que o sangue flua melhor pelos nossos vasos sanguíneos. É recomendável fazermos uso de bebidas quentes no cacimbo. O primeiro secretário do MPLA, em Luanda, trabalhou no município de Talatona, onde constatou o nível de funcionamento das estruturas de base. No Talatona, Manuel Homem reafirmou o compromisso do seu partido com o bem-estar de todos os angolanos e apelou a militantes a continuarem a dar o seu melhor para bem servir o povo. A visita enquadra-se no âmbito das orientações políticas que visam preparar o processo orgânico no sentido de reorganizar as estruturas de base do Partido dos Camaradas. Manuel Homem considerou o MPLA um partido forte e garantiu que não há divisão no seio dos camaradas, como fazem crer muitas vozes. É importante e chamamos a atenção aos militantes, quadros dirigentes do partido, da necessidade de fazermos cada vez mais um uso racional das redes sociais, defendendo a nossa causa, defendendo a nossa bandeira, estando comprometido com aquilo que nós estamos a fazer em prol do país e dos angolanos. A nossa mensagem da concretização das ações que estamos a desenvolver nos diferentes domínios da saúde, da educação e das infraestruturas e na melhoria das condições de vida das nossas populações devem ser referenciadas. É verdade que também devemos saber reconhecer que estamos a enfrentar desafios na concretização de determinadas ações no domínio econômico, mas que tudo está a ser feito pelo nosso líder, o camarada presidente, e o governo que o suporta,
para assegurar que possamos ultrapassar esta fase menos boa e que possamos continuar na trilha do desenvolvimento que o nosso país está a ter. Por outro lado, Manuel Homem chamou a atenção dos militantes para o uso correto das redes sociais e o comprometimento para com o partido. O MPLA, na sua essência, é um partido uno, coeso, e alguns estratos da nossa sociedade têm tendência a passar uma mensagem de um MPLA dividido. O MPLA não é um partido dividido. O MPLA está em torno do seu líder, o camarada presidente João Lourenço. O MPLA está em torno das suas estruturas. E esta coesão partidária tem que ser referenciada todos os dias para que a sociedade e toda a população angolana tenha esta consciência e reforçar sempre no seio dos nossos militantes de que a coesão é o único caminho que nos continuará a consolidar a vitória em Angola. Para o primeiro secretário do MPLA no município do Talatona, as orientações foram passadas e serão colocadas em prática em prol do desenvolvimento do partido que sustenta o governo. O MPLA está coeso no município do Talatona, está forte, com essas orientações do camarada primeiro secretário provincial, camarada Manuel Homem, mas ainda nos fortificamos e recebemos as orientações precisas, principalmente agora atendendo o processo das estruturas de base que vamos levar a cabo, que é a realização das assembleias de balanço e renovação de mandato. Vamos aplicar tudo que ouvimos aqui, as devidas orientações, para ficarmos ainda mais fortes, principalmente as estruturas de base, que é aquilo que nós recebemos, todos os militantes aos seus comitês de ação, para fortificar o nosso partido. O município do Talatona tem mais de 50 mil militantes e 846 comitês de ação. A secretária-geral da OMA trabalha na província do Ambo, onde orientou hoje um ato de massas. Joana Tomás defendeu a necessidade de se continuar a trabalhar para o empoderamento da mulher, principalmente no meio rural. Para as novas militantes, o momento é de desafios, onde empoderar cada vez mais a mulher é condição fundamental para o desenvolvimento social. Este processo que todos testemunharam aqui mostra mais uma vez a adesão da mulher na nossa organização e a aceitação que a OMA tem no seio das comunidades. Na OMA não falamos apenas de política, na OMA empoderamos as mulheres para os desafios do cotidiano. O projeto Codima está nas províncias de Benguela, Huambo, Cubango e Bié, beneficiando cada vez mais mulheres associadas em cooperativas agrícolas. O objetivo que nos trouxe a província do Huambo, que é dar sequência ao nosso programa Codima, que tem a duração de 1 ano, e que na sua primeira fase, na região norte, nós atingimos 10 cooperativas, com uma média de 100 a 60 cooperadas. Também visitamos, no âmbito de onde anda a nossa camarada, 20 camaradas, e prestamos apoio individual a algumas mamães na lavra. Registramos as preocupações das nossas mamães, que têm a ver com a redução dos adubos. O preço está muito alto, elas estão a reclamar. Que tem a ver com a melhoria das estradas que dão acesso às zonas de cultivo, e que tem a ver também com o preço dos produtos que elas produzem, porque dizem que a competição não tem sido muito saudável em relação aos produtos importados. As recém-ingressadas às fileiras do braço feminino do MPLA estão preparadas para contribuir na afirmação da mulher nos diferentes setores. É um momento de grande felicidade, porque como mulher senti-me na obrigação de ingressar nas fileiras do meu partido para dar o meu contributo, porque temos muito a dar a este país. E como mulher eu quero participar ativamente na vida social e política do meu país. Decidi na minha vida que devo seguir esta marcha e seguir a vida política. Vou poder conquistar muitas mulheres que também para poder trazer aqui na OMA. É um dia muito importante, na verdade. Estamos todos de parabéns. Esperar lutar mais para que isso vá em frente. Dessas mulheres se espera empoderarem mesmo as mulheres em várias áreas do saber, quer seja na política, quer seja social, quer seja econômica e outras. Mas também, não só nessas áreas podemos encontrar desafio,
como também elas são empregadas, mas ainda assim existe aquele tabu por parte de alguns homens que as mulheres não podem isso, não podem aquilo. No Ambo, Joana Tomás falou do projeto de Olinda Rodrigues, que conta com 25 jangos de alfabetização em todo o país. Apostamos na construção de jangos de alfabetização nas áreas rurais. Até agora, em todo o país, nós já construímos 25 e a província do Ambo precisa de apoio dos camaradas para construir mais jangos. A secretária-geral da OMA apelou às mulheres a pautarem por condutas socialmente exemplares. A mamã pode ter muito dinheiro, a mamã pode ser muito poderosa, pode ser chefe lá no seu local de trabalho, mas deve respeitar o seu marido. A outra questão que nós gostaríamos aqui de deixar e partilhar convosco, que é preocupação nossa, tem a ver com a nudez. A mamã tem que ser exemplar. Porque se a mamã não se vestir bem e não se apresentar bem, não vai poder cobrar da filha algo que a mamã não faz. Mulher casada não pode sair fora com roupas muito provocantes. O ser elegante e ser bonita não significa usar roupas muito justas que deixam de fora aquilo que só o seu marido tem que ver. E vamos a mais um breve intervalo. Fique atento ao Girassol Jornal. Não perca no próximo bloco as novidades que marcam o desporto hoje. E também o resumo dos principais assuntos noticiados ao longo da semana aqui no Girassol Jornal. Voltamos a seguir. Não saia daí. Até já. Renovados votos do boa noite. Entramos agora para a página desportiva e temos escalado o nosso colega Manuel da Cruz. Manuel, boa noite. Novidades? Boa noite, Janete. Boa noite, Adilson. Derby de Luanda, Petro de Luanda 3, Cabos Corpo do Palanca 2. Vamos aos detalhes. Boa noite a todos. É com o Girabola Alegria do Povo que começamos. O Petro de Luanda venceu o Cabos Corpo do Palanca por 3-2 e mantém-se firme para a revalidação do título do Girabola. O Estádio Nacional 11 de novembro voltou a receber mais um derby da capital do país, desta vez entre o Petro de Luanda e o Cabos Corpo do Palanca. Foi o Petro quem se adiantou no placar aos 11 minutos, por intermédio do avançado português Alexandre Guedes, no movimento à ponta de lança. Só dava Petro no jogo e aos 19 minutos os tricolores voltaram a balançar as redes do Cabos Corpo por Quinito, após cruzamento de Gibelé. 2-0 foi o resultado ao intervalo. No reatar da partida, o Petro voltou a marcar aos 56 minutos por Gibelé, ao terminar a jogada que o mesmo começou. Aos 65 minutos, o jogador do Cabos Corpo do Palanca foi derrubado na área por Jared. O árbitro Ailton Carmelino não teve dúvidas e assinalou grande penalidade para a formação do bairro do Palanca. Chamado a cobrar, Castro reduziu o placar. No espaço de 1 minuto, o Cabos Corpo do Palanca voltou a balançar as redes defendidas por Hugo Marques, por intermédio de Teo, que foi mais rápido que Tó Carneiro e com um remate fez o 3-2. O placar já não se alterou. 3-2 foi o resultado final a favor do Petro de Luanda. Com o triunfo, os tricolores mantêm-se no comando do campeonato com 57 pontos. Já o Cabos Corpo do Palanca é quarto classificado com 42. Fiorentina de Mbalanzola, que já está na final da Liga Conferência, onde vai defrontar o Olympiacos da Grécia do outro angolano, David Carmo. Tudo dito, Janete e Adilson. Continuação do Bom Jornal. Estamos juntos. Estamos juntos. Obrigada e até a próxima. Manuel da Cruz, boa noite e obrigado. Nós seguimos. A semana que está a terminar tem a marca do caso de mudanças feitas no Conselho de Administração da Sonangol e de recomendações ao mais alto nível no que diz respeito à produção de petróleo e gás. E foi também marcada por outros acontecimentos, como a constatação das condições de funcionamento do Laboratório de Engenharia de Angola. Veja o resumo dos principais assuntos noticiados ao longo da semana. O bairro da Funda, na zona da Caopiá, no município de Viana, foi assolado nas últimas semanas por um alegado surto de dor de barriga que levou à morte a várias pessoas, entre adultos e crianças. Os familiares das vítimas consideram estranha as circunstâncias dos óbitos que têm sido frequentes em tão pouco tempo. Os moradores do bairro Chiueca enfrentam graves problemas de saneamento básico.
Em quase todas as esquinas há focos de lixo. Para algumas crianças, o lixo tornou-se zona de diversão. Como consequência, o surgimento de diversas patologias como malária, tifoide, diarreias, que assolam a população. Os moradores afirmam que a situação de lixo no bairro Chihueca já é insuportável, porque coloca em perigo a saúde. Lixo, mais lixo, é o que se observa em algumas ruas que compõem o bairro Chihueca, considerado um dos maiores da cidade de Cabinda. Diarreia, tifoide e paludismo são as doenças mais frequentes aqui neste bairro. A população pede a intervenção urgente da administração do município no sentido de remover o lixo que se encontra em vários pontos deste bairro. Margarida Chisango veio da província da Huila, é uma das contempladas na campanha de cirurgias da hipófise, que teve início nesta segunda-feira no Hospital de Doenças Cardiopulmonares. Descobriu a doença em 2022 e conta como foi. Primeiro senti essa dor de cabeça. Então, depois da dor de cabeça, em mês de janeiro de 2022, apanhei uma recaída, me levaram no hospital, internei. Então, naquele dor de cabeça, então, é assim que me levaram nas máquinas para ver o que é que tem a cabeça. É quando foi descoberta que então tem tumor. Quem faz do táxi o seu meio de transporte diário, doravante passa a gastar mais do que o normal. Apesar de serem apenas 50 kwanzas o aumento da corrida, há quem já começa a fazer as contas por suspeita da duplicação do atual valor da tarifa, 200 kwanzas. Daqui até no Benfica, até no Zango, no desvio do Zango, 7 de manhã lá para as 5 e tal, você vai pagar a 200 kwanza. Assim que o táxi vai subir a 300 kwanza. Quer dizer, para o dia 700 kwanza, a 35 mil kwanzas mensalmente. Não ficas com nada. Imagina só 2 mil kwanza daqui até no Benfica. Isso de 200, nós já pagamos 200 há muito tempo. Estamos só tapando o sol com a peneira. Eu, por exemplo, vivo em Cacoaco. Mutamba direito, eles chamam 300 kwanza. Todos os zangos, não importa zango 1 até 4, 500 kwanza. Antes dessa subida de preço. Agora, como é que vai ser com essa nova? A população angolana continua a se preparar para a realização do Censo Geral da População, que acontece a 19 de julho deste ano. Em alguns pontos da cidade de Luanda, muitos jovens consideraram importante reforçar-se a divulgação do evento em outros meios de informação. O Laboratório de Engenharia de Angola passa agora a supervisionar as obras, sobretudo de engenharia civil, existente em Angola. A garantia foi dada pelo Ministro das Obras Públicas, Carlos Alberto, quando da visita do Presidente da República àquelas instalações. Sebastião Pai Querido Gaspar foi reconduzido como PCA da Sonangol, juntamente com os administradores executivos Belarmino Emílio Chitangaleca, Baltazar Agostinho Gonçalves Miguel, Jorge Barros Vinha, Olga Lucocheca da Silva Sabalo Miranda, Cátia Mariana Silivelli Epalanga Lutucuta e Osvaldo Inácio. Foram também empossados os administradores não executivos André de Jesus Moda, Lopo Fortunato Ferreira do Nascimento, Augusto Teixeira de Matos e Bernarda Gonçalves Martins. No momento do empossamento, o Presidente da República pediu ao novo Conselho de Administração da Sonangol a aumentar a produção de petróleo e gás numa altura em que o país deixou de ser membro da OPEP. Foi constituído um novo consórcio do gás, foram feitas alterações à legislação para incentivar a produção de gás, no sentido de ver se Angola deixa de ser apenas um grande produtor e exportador de petróleo, mas, se possível, de preferência, um grande produtor e exportador de gás natural. Um grande artista. Tem a obra para todos nós aproveitarmos dela. Exatamente. E terminamos assim a edição de sábado do Girassol Jornal. Ficam os votos de continuação de um bom fim de semana. O jornal volta na segunda-feira às 19h45 com aqui na Santos e Simeão Mundula. Entretanto, ainda hoje não deixe de acompanhar o programa Biografia daqui a pouco. Boa noite. Angola, boa noite. Fique bem. Até o nosso próximo encontro.